Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o ATP 500 de Barcelona. Carlos Alcaraz, com sucesso, defende seu título e é bem melhor até que na última temporada. Ele não perdeu um set sequer. Não quer dizer que foi tão fácil assim. O jogo contra o Fokina, por exemplo, foi bem complicado, foi bem enjoado, mas de resto, né, ele passeou para cima de Daniel Evans e hoje foi bem superior a Stefanos Tsitsipas. Freguesia, né? 4 jogos, 4 vitórias para o Alcaraz, né? E assim, uma freguesia que já desde o momento que o Alcaraz nem sequer era um top 10, né? Lá quando o US Open de 2021, acho que foi o de 2021, que o Alcaraz ganhou do Tsitsipas quando tinha 18 anos de idade, ainda estava começando a figurar no top 100. E muito disso porque o Stefanos Tsitsipas é um tenista extremamente talentoso, mas com uma inteligência tática muito pequena, né? E é muito por isso que a gente vê jogos, às vezes, que ele está dominando e ele começa a perder o controle da partida. Foi assim com o Sinner lá no Australian Open. E o pós-Australian Open dele, esse é o primeiro bom torneio que o Tsitsipas faz, né? Foi mal nos outros ali, torneios ali ATP 550 de quadradura, chegou nos Masters 1000 também, foi muito mal, caiu cedo nos dois, tanto em Indian Wells e Miami. E aí foi lá em Monte Carlo, onde defendia o título, enfrentar o Taylor Fritz, né? E ele foi varrido por um tenista que nunca teve muita tradição de jogar no saibro. Melhorou na superfície? Melhorou. Mas olha só, o Fritz é um tenista que tinha enfrentado o Tsitsipas 3 vezes na carreira, tinha perdido as 3. Hoje ganhou. A gente está vendo cada vez mais tenistas quebrando tabu contra o Stefanos Tsitsipas, que é um tenista muito talentoso, tem todos os golpes, ele tem um backhand, tem um forehand, ele tem voleio, ele tem um atleticismo impressionante, ele tem vários, você vê no jogo ali, que na hora que ele, por exemplo, quebra o Alcaraz no primeiro set, a única quebra, inclusive, no jogo inteiro, né? Entende? Você vê ali que, poxa, olha, o Tsitsipas tem uns momentos interessantes, mas vocês pararam para pensar que o Daniel Evans teve mais chances de quebra do que o Tsitsipas? E o jogo não foi um 6-2, 6-2? O Fokina, nossa, teve chance de quebra para Dedéu, né? Por que será que tenistas como Bautista Agut, o Fokina, conseguiram incomodar mais o Alcaraz do que o Stefanos Tsitsipas? Porque o Tsitsipas não tem ajuste tático. A gente já parou para pensar que ele joga quase sempre da mesma maneira, né? E assim, tem horas que encaixa super bem, ele consegue ganhar os jogos, né? E tem horas assim que ele literalmente começa a apanhar e não se recupera. Não à toa, o Fritz estava passando por cima dele e a única coisa que ele fez foi bater um pouquinho mais rápido na bola. Ele conseguiu encaixar alguns bons golpes, mas, por exemplo, no momento que você acha que ele pode se recuperar no jogo, ele quebra o saque do Fritz, né? Aí o Fritz vai lá e quebra ele de volta, entende? É aquela história, né? O Tsitsipas é um tenista que, a meu ver, ele nunca vai ser número 1. Ele talvez não ganhe um Grand Slam, enquanto ele não entender que ele tem que variar um pouco o jogo dele, mudar um pouco mais a fórmula de jogar. Porque se ele for fazer a mesma coisa o tempo todo, né? Um tenista da qualidade do Alcaraz, que aos 19 anos tem muito mais consciência tática do que ele, vai saber exatamente o que fazer para vencê-lo. E assim, como ele já estava vencendo o Tsitsipas no primeiro set, do jeito que o jogo estava indo, não teve que fazer grandes ajustes no segundo, porque o que ele já fazia estava funcionando muito bem. E assim, o Alcaraz é um cara que quando ele ganha confiança, é difícil derrotá-lo, porque ele vai mais para a bola, as bolas começam a entrar, né? Ele acerta o tempo todo, entende? Você vê que a maior parte das derrotas do Alcaraz são jogadores que comecem a induzir ele ao erro, né? Que ficam mais sólidos no fundo de quadra, não deixam ele bater tão confortável na bola. É o fato do Jannik Sinner ter conseguido fazer isso. Olha um bom exemplo, o Davi Goffin em Astana, se não me falha a memória. Olha a atuação do Goffin. O Goffin não é um cara com potência nos golpes, né? Mas é um cara que sustenta as trocas, coloca ele para bater um pouquinho mais em movimento, né? Muda o peso, dá uma variada. E o Tsitsipas não faz nada disso e pode, entende? O que me dá raiva não é o tenista, por exemplo, o Sinner. O Sinner é até pancado, então é correto ele jogar do jeito que sabe. O Fritz, quando ele perdeu para o Alcaraz, eu não critiquei tanto ele, porque ele fez o que faz de melhor e é o jogo que ele consegue se sentir mais confortável e ele ainda não é um cara de tantos recursos, né? O Fritz não é um Zverev, um Tsitsipas, mas o que faz esses caras serem tão irregulares, né? Perder em jogos como eles perderam aí nessas caminhadas dele, o Zverev perdeu para o Chris O'Connell em Munique, o Tsitsipas recentemente perdendo para o Fritz, tudo bem, top 10, mas nunca foi um cara tradicional de saibro, né? Mas ele perdeu também jogos ali feios, né? Quando a gente para pensar em Miami e Indian Wells, o que faz isso acontecer, cara, é o fato de eles não terem tanta variação tática. Tem talento de sobra, mas quando não mudam as estratégias, né? Alguns jogadores vão encontrar fórmulas e ideias ali para conseguir fazer uma neutralização do jogo deles, né? É por isso que o Tsitsipas, por exemplo, perdeu os últimos 9 jogos contra o Djokovic. 9!
Todos vão ter diferentes, saibro, quadratura, entende? Todos os 9 jogos o Djokovic ganhou, alguns mais difíceis, outros menos, por quê? É o mesmo tenista, e o Djokovic, né, ele vai conseguir saber o que tem que fazer ali nessas partidas. Tem horas que o Tsitsipas tá num dia muito forte, aí o jogo é mais difícil, mas quando não tá, e aí ele tem que fazer uma variada, é um atropelo. Então, ao meu ver, enquanto o cara ficar desse jeito, né, é isso que a gente vai ver do Tsitsipas. Às vezes é um cara que chega em várias finais, mas perde a maioria deles, vai te decepcionar quando você mais espera dele, porque ele jogou um baita terceiro set contra o Musetti. Eu falei, esse cara contra o Alcaraz pode dar um problema, né? O cara ali tá jogando bem as trocas de bola, aguentou uma pancadaria do Musetti, que assim, tava jogando um baita tênis, né? Deu uma baixada no terceiro set, mas ainda assim, mas chega ali na final, é isso que ele apresenta, né? É duro, né? Porque eu podia ficar aqui elogiando o Alcaraz, mas isso aí já tem jornalista de sobra pra fazer, e é meio que chovendo molhado, né? Um cara com 19 anos de idade é um fenômeno, faz tudo perfeito no jogo dele, né? Eu acho que ainda acho o problema dele, às vezes é um cara que fica ansioso demais, erra demais, né? Por exemplo, quando o Fokina foram mais de 40 erros não forçados, né? Tem horas que quando ele não consegue definir o ponto rápido, ele vai pro winner e erra, entende? Eu acho que esse é o grande problema do Alcaraz. De resto, é um jogador assim que tem todos os golpes, tem a melhor curta do tour, né? É impressionante a facilidade dele para fazer os drop shots, né? Eu acho que assim falta variar um pouquinho mais o saque. Ele tem até tentado fazer isso, mudando um pouco a posição de saque, só que às vezes fica um pouco óbvio demais, né? A variação não é necessariamente na posição, mas sim na forma que ele bate. Ele dá muito o mesmo ritmo, a mesma velocidade. Ele tem que usar um pouco mais o saque kick, né? Isso é algo que, por exemplo, o Medvedev faz muito bem, né? Porque ele não é o sacador apenas da potência, ele é o saque da colocado, a mudança de direção, de peso, né? Isso que faz o russo ser um sacador tão eficiente. Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora o próximo torneio é Madrid, Alcaraz defende o título, né? Vale lembrar que ele não tá ganhando nenhum ponto, porque já ganhou esses torneios ano passado, né? Então ele tem que defender esses pontos e aproveitar que o Djokovic foi semifinalista, porque dependendo do que aconteça em Roma, se o Djokovic jogar ou não, ele pode se tornar número 1 do mundo de novo antes de ir para Roland Garros. Aí lá, outra batalha pelo número 1, né? O Medvedev pode tentar entrar na brincadeira, porque assim, se o Medvedev for bem nesses 2 torneios, ele pode chegar em Roland Garros com condição de voltar a ser número 1 também. Então vamos ver o que vai acontecer. Vamos lembrar, o Medvedev não jogou Madrid e não jogou Roma no passado. E tem jogado melhor no Saibro do que jogou nas temporadas anteriores, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns a Carlos Alcaraz, campeão do ATP 500 de Barcelona. Mais um título para essa temporada, já são 3, né? Disputou 5 torneios esse ano, ganhou 3. Nada mal esse início de temporada para o Alcaraz. Agora é Masters 1000 de Madrid com uma penca de ausências. Sem Sinner, sem Djokovic, sem Rafael Nadal. É uma pena, né? Porque eu queria ver esse torneio mais recheado possível de estrelas. Mas não vai ser possível. Até o próximo, pessoal.